Olá, tudo certo? Eu gostaria de começar esse terceiro vídeo fazendo um pequeno esclarecimento em relação ao que eu falei no vídeo anterior, em relação à questão da excelência e do horizonte. Eu gostaria que você entendesse que eu não falei que a excelência é algo inatingível, mas é um patamar, é um caminho, é uma trilha que a gente percorre a cada dia, como eu citei, que ia dar uma tecla SAP em relação àquele conceito que o MEG, que a Fundação Nacional da Qualidade tem sobre excelência. Então, excelência é você fazer amanhã de forma melhor que você fez hoje, a cada dia fazer melhor do que você fez no dia anterior. Isso é que é ser excelente. Então, as empresas, de uma forma geral, elas têm uma trilha, uma caminhada. Por exemplo, dentro da FNQ existe uma qualificação, uma régua de pontuação de níveis de excelência para determinadas organizações. Então ela começa com primeiros passos, que atinge até 125 pontos, depois ela vai para compromisso da excelência, que aí já é um outro nível, são outras exigências que levam a organização até chegar a 250 pontos, depois ela vai para rumo à excelência e por fim ela vai para o melhores em gestão, que é a pontuação máxima de 1.000 pontos. Mas então aquilo que a empresa deseja, define suas metas, define os seus objetivos e com essa definição ela traça aquele horizonte e vai em busca dele. Então ela atinge um determinado patamar e a partir daí ela não para, porque quando a empresa acha que chegou na sua excelência, é exatamente o momento em que ela perdeu, ela se acomodou. Então a excelência você dia a dia tem que ir buscar, ok? Que fique bem claro isso. Então eu quero falar para vocês sobre o diagrama do modelo de excelência da gestão, tá? Mas antes de falar sobre o Tangram, essa figura que representa os fundamentos da excelência, vamos contar um pouquinho dessa história, dessa busca pela excelência. Isso remete lá aos anos pós-guerra mundial, quando o Japão ficou totalmente quebrado, digamos assim, né? todo em ruínas, e aí ele foi reconstruído. Teve a ajuda de várias pessoas, dentre elas um estatístico americano chamado Deming, e através de pesquisa de dados, de uso da controle de processos, controle estatístico de processos, ele conseguiu dar uma rejuvenescida, né, naquele país, tanto que foi criado por volta de 1950 um prêmio, e esse prêmio levou o seu nome, ainda hoje tem o seu nome, Prêmio Deming, que fala exatamente sobre a qualidade das empresas. Então, viajando um pouco mais no tempo, por volta dos anos 80, os Estados Unidos estava muito preocupado com relação à queda de competitividade e principalmente o avanço, né, do Japão em relação às práticas comerciais. Eles estavam entrando de uma maneira assim, muito forte, muito competitiva nos Estados Unidos. Então o governo americano solicitou que pesquisadores fossem em vários países para levantar o que poderia ser feito. E daí eles retornaram e após o levantamento de todos os dados, eles chegaram a uma conclusão de que havia algumas características específicas para que essas empresas estivessem atuando de uma forma tão exitosa, atuando de uma forma que todos os seus resultados estivessem sendo alcançados. Então, esses pontos em comum eles chamaram de fundamentos da excelência. Daí vem exatamente a base do Tangram com esses fundamentos. Por volta dos anos 80, né, depois desses dados que foram levantados em relação aos fundamentos, os Estados Unidos criaram um prêmio também de qualidade e colocaram o nome do prêmio de prêmio Malcolm Baldrige, em homenagem a um ex-secretário de Finanças. E aí esse prêmio ele teve algumas diretrizes que foram colocadas, que era exatamente premiar aquelas empresas que buscaram aperfeiçoar a qualidade e a produtividade, né, em suas organizações, e também aquelas empresas que procuraram avançar em termos de qualidade, não apenas nos seus produtos, mas também nos seus serviços. Então aqui no Brasil, em 1991,
um grupo de representantes dos setores público e privado criaram a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, que depois veio a mudar o seu nome para Fundação Nacional da Qualidade. E nessa época, quando ela foi criada, também criada para fazer essa premiação dessas empresas, era tomado como base o prêmio americano, o prêmio Malcolm Baldrige. E apenas no ano 2000 que foi criado o modelo de excelência da gestão. Bom, dando uma avançada aí nessa linha de tempo, se vocês quiserem mais detalhes, vocês podem acessar o site da FNQ, www.fnq.org.br, e verificarem todo esse histórico de evolução do modelo de excelência da gestão. Mas chegando ao ano de 2016, no final do ano 2016, foi lançado o Tangram, que é com base naquele quebra-cabeças chinês, composto de 7 peças, e aí ele comporta exatamente os 8 fundamentos da excelência da gestão, que nós vamos falar nos próximos vídeos de forma bem mais detalhada. Não, mas você falou 7 e são 8, eu vou explicar também por que são 7 figuras e são 8 fundamentos. O Tangram também, ele é de uma forma bem reduzida, com as suas 7 peças, ele simboliza um modelo de relacionamento, né, entre a organização e o seu ambiente organizacional e tecnológico também, e o ambiente externo. Tá? Ele não é prescritivo, como a gente vem falando, é modelo de excelência da gestão, ele é um modelo de referência, tá? Ele não é prescritivo, você tem que fazer, né? Ele sugere que você faça, tá? E da mesma forma, pelo fato dele serem 7 peças, ele é adaptável. Cada organização, dependendo da sua estrutura, dependendo dos seus conceitos, dependendo da sua cultura, principalmente, você adequa o Tangram. Então, você pode pegar todas as peças, inclusive com o Tangram, você usando o Tangram, você pode fazer, são mais de 80 peças. Aqui mesmo eu vou mostrar para vocês o exemplo que eu fiz, pegando o Tangram e fazendo o meu nome, utilizando essas peças. Então você pode fazer um Tangram, montar com o formato de uma figura que esteja também adequada, que seja mais ou menos digamos assim, o face, que tenha o formato da sua organização. Então vamos lá tentar explicar o funcionamento do Tangram. A gente começa pela liderança, a liderança transformadora, o líder transformador, né? Aquela pessoa que não exerce apenas a função de controle, não é aquela pessoa que está ali apenas para fazer o controle, mas que serve para dar orientação, que serve de inspiração, que através da sua vida, do seu trabalho, das suas ideias, ele serve de exemplo nessa caminhada, nessa busca pela excelência. Então ele faz com que os seus colaboradores ajam de forma inspiradora, busquem da mesma forma que ele busca atingir esses princípios, esses objetivos. Então o líder transformador, ele é compromissado com as partes interessadas, ou seja, ele precisa assumir um compromisso com as partes interessadas, um bom relacionamento com colaboradores, com todos os sócios, com fornecedores, com a sociedade e com os clientes, tá? Ele precisa assumir esse compromisso, mas também um outro, digamos assim, outro compromisso que a liderança transformadora precisa ter é com o desenvolvimento sustentável, ou seja, é preciso que a organização tenha aquela visão de suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para o atendimento das suas necessidades. Então ele tem que ter essa visão do compromisso com as partes interessadas, mas também olhando do lado do desenvolvimento sustentável, né? Porque desenvolvimento, para isso, em relação ao desenvolvimento sustentável, a organização ela precisa ser ecologicamente correta, precisa ser socialmente justa e precisa ser economicamente viável. Então, a liderança transformadora, assumindo esse compromisso com as partes interessadas, utilizando como conceito esse desenvolvimento sustentável, né, do tripé, do triple bottom line,
da sustentabilidade, ela precisa ter uma visão sistêmica, ou seja, saber que existe um interrelacionamento entre as partes, que a gente chama de pensamento sistêmico. Então, usando esses pontos, o líder ele define as suas estratégias e define todos os planos que ele pretende implementar e materializar, né? Mas para isso ele precisa utilizar processos. Então, ele precisa verificar como é que esses processos serão executados, qual a orientação por processos que a organização precisa ter. E uma outra coisa também, como é que a organização precisa ou deve se preparar em relação a se adaptar às modificações que surgem no decorrer, por exemplo, nesse período agora de pandemia, as empresas tiveram de se adaptar. Muitas empresas que não tinham capacidade de se adaptar simplesmente fecharam suas portas. Então outras, por conta de terem uma capacidade, digamos assim, camaleônica, né, de se adaptar, conseguiram não fechar suas portas e muitas delas conseguiram até crescer, né, por conta de adaptações que fizeram em seus processos. Então, através do pensamento sistêmico, utilizando processos e também com a capacidade de se adaptar, essas organizações obtiveram os seus resultados de forma exitosa. E é isso que a gente chama de geração de valor. Elas geraram valor não apenas em faturamento, né, em lucratividade, enfim, vários pontos que, quando nós formos falar sobre geração de valor, a gente vai detalhar cada um deles. Tá, então a gente falou aí de 7 fundamentos, mas você falou que são 8. Tudo bem, então a partir da implementação desses 7 fundamentos, nós temos o aprendizado organizacional e a inovação, que eles permeiam todos os demais fundamentos. Então eles estão em todo o sistema, por isso que ele não é fechado, o Tangram não é fechado, ele tem esses espaços em branco, que é por onde permeia todo o aprendizado. Para cada fundamento desse é gerado aprendizado, é gerada a inovação. Então, com isso a gente tem o formato do Tangram, que é o diagrama que é utilizado como modelo de excelência da gestão. Uma última informação, talvez você não tenha percebido ou tenha percebido que existem algumas cores características no Tangram, né, que são verde, amarelo, azul e branco. É isso mesmo, são as cores da bandeira nacional. Então, esses fundamentos eles têm um relacionamento com as cores, com o significado, o mesmo significado que tem das riquezas, do ouro, da tranquilidade, do azul, da esperança, do verde, da paz gerada pelo branco. Então, existe um interrelacionamento também entre as cores da bandeira do Brasil e também pelo PDCL, que foi formatado, digamos assim, pelo mesmo Deming, lá no Japão, aquela pessoa que eu falei para você, do William Deming, que foi um dos homens que ajudou a levantar o Japão, trazendo o Japão novamente a ser uma potência como ela ainda é hoje, ok? Então esse foi o terceiro vídeo, Nós vamos agora nos próximos vídeos falar especificamente de uma forma bem mais detalhada sobre cada um desses 8 fundamentos, certo? Então eu aguardo você no próximo vídeo, espero que você possa divulgar esse vídeo junto a seus amigos, seus colegas, de tal forma que a gente possa aumentar aí o número de visualizações, tá? Para isso eu conto com a sua colaboração. Obrigado e até a próxima.